Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para fazer a leitura das energias atuais para o signo de Peixes ou para quem tenha alguma coisa a ver com o pessoal do signo de Peixes, né? Então vamos ver quais são as energias atuais à vossa disposição, quais são as mensagens que o universo quer que vocês recebam agora e qual é a situação mais importante que vocês estão vivendo nesse momento, né? Vamos fazer a nossa aqui cruz céltica, né? Pessoal, se vocês estiverem interessados em outras leituras, eu aconselho o canal da minha mãe, que é o Oráculo da Bruxa. E se estiver a fim de escutar um pouquinho de música, eu aconselho o canal da minha filha, Elizabeth Black 22. Todos os canais estão linkados aqui embaixo, no box das informações, tá? Também tem o meu site, com alguns produtinhos para vocês. Se bem que eu tô na Europa, eu sei que comprar do Brasil é difícil, né? Então, por isso que não faço muita propaganda. Vamos lá então, gente. Pessoal do Peixes, quais são as energias à vossa disposição nesse momento? Quem tiver com pressa, é só passar para frente o vídeo onde já tá a leitura, tá? Que eu vou tirar uma cartinha por vez aqui na frente de vocês pra gente ver o que tá rolando. Então vamos lá, Peixes. Então, a primeira pergunta na nossa cruz céltica é qual é o momento atual do Peixes? O que o Peixe está vivendo agora? Tudo bem? Qual que é o desafio ou o potencial dessa situação como segunda pergunta? Qual que é o foco atual? O que vocês têm que focalizar agora segundo o universo? Um conselho, né, do universo, beleza? Passado. O que é relevante no passado de Peixes que a gente tem que comentar aqui hoje? O que tem de relevante? Qual que foi o passado do Peixes? Qual é a força do Peixes nessa situação atual? Temos aqui duas cartas ou três? Temos três. 1, 2, 3. Tanta força, hein, Peixes? Futuro. Qual que é o futuro do Peixes aqui? Opa! Nem com uma cotovelada de goleiro aqui, peraí. Pegamos. Muito bem. Essa aqui é minha. Muito bem. Qual que é a abordagem que o universo aconselha para o Peixes nessa situação? Uma informação importante. O universo aí vai dar uma dica para o Peixes. O que o Peixes tem que saber sobre essa situação? Qual que é a dica que o universo vai dar para o Peixes dessa situação? Também temos duas aqui. Belezinha, muito bom. Quais que são as expectativas, esperanças e medos? Quais são, o que está bloqueando aí os Peixes na capote, né? Beleza. E, enfim, qual que é a mensagem final, o resultado final dessa situação para o Peixes? Qual que é o resultado final, a mensagem final para o Peixes nessa situação? Muito bom, perfeito. Então, o que a gente tem aqui atrás, gente? Aqui no final do baralho, nós temos o As de Copas, certo? Que é a energia geral da leitura. Então, essa energia geral tá falando pra gente o quê? Tem aqui um novo início, um novo começo, um recomeço no amor, né? Mas não precisa ser só amoroso. Às vezes, a gente tá num momento de renovação tão grande que é quase como se nós estivéssemos num momento de renascimento, tá? Então, uma energia muito positiva aqui, energia geral para o Peixes. Vamos começar aqui então com a cruz céltica.
Qual que é o momento atual do Peixes? Nós começamos com o arcano maior, o juízo. Então, o Peixe está aqui. Olha, essa carta é muito interessante porque a gente sabe que o juízo é uma carta que fala de uma decisão final, né? Uma decisão importante no nosso destino. Quando o arcanjo Miguel, né, sona a trombeta dele, né, e ele fala a lei. Ou então também é na hora que o arcanjo Miguel ele sai por aí, digamos assim, decidindo, né, dando o juízo final dele, ou seja, é aquele momento kármico onde as pessoas vão pagar por aquilo que elas fizeram. Se elas fizeram coisas boas, vão ter coisas boas. Se elas fizeram coisas ruins, ai, 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 né? Mas aqui, deixa eu colocar aqui nessa posição que não tem reflexo. E essa carta do juízo, se vocês verem, tem a alma dela que está saindo, né? E tá quase numa dança aqui. Então, essa decisão final que o peixe está tomando agora é uma decisão liberatória, né? Que às vezes não precisa ser nada de físico. A gente sabe que a nossa mente, ela domina tudo aquilo que acontece, né? Ela pode dobrar até a nossa realidade, criar novas realidades. Porque é isso, realmente é como a gente vê a vida, né? Então, essa decisão final que o peixe está tomando agora é uma decisão muito liberatória, que vai realmente, aí a gente falou de renascimento, é isso aí, o peixe vai se sentir muito, está se sentindo renovado, né? O potencial, o desafio dessa situação é o 8 de ouros, né? O 8 de pentáculos. Então, potencial é o peixes que nunca diz respeito, porque isso aqui é trabalho, mas também pode falar de alguma coisa que a gente ama muito, mas a gente faz como trabalho, né? Ou é o segundo trabalho, é aquela coisa que a gente ama fazer porque a gente faz com perfeição, faz com minúcia, a gente se dedica ao máximo, né? Então, o potencial dessa situação é aquela que o peixes vai ficar muito melhor naquilo que ele faz, né? Transformar o trabalho dele em arte. Ou pode ser o desafio, nossa, eu tenho que conseguir transformar essa atividade em alguma coisa de assim, muito bem feita, né? Aquela maestria total, né? Onde eu sou o melhor do mercado naquilo que eu faço, tá? Muito bem, o universo agora está pedindo peixes para se focalizar na energia do 9 de bastões, ou 9 de paus, né? O que é essa carta do 9 de paus? Muito importante, é uma carta mística, tem essa história em muitas culturas, né? Que é a história do guerreiro ferido. É aquele guerreiro que lutou muitas batalhas, venceu e perdeu muitas guerras, perdeu companheiros, e tudo isso foi um grande aprendizado para ele, porque ele aprendeu sofrendo. Então, hoje, não só essa energia fala para vocês, para se focalizarem em realmente não perder de vista esse aprendizado que vocês ganharam, essa bagagem que vocês adquiriram com o sofrimento da vida, né? Mas essa consciência e esse conhecimento vai ajudá-los a saber reconhecer essas energias, essas situações ou as pessoas tóxicas, e a gente vai conseguir bloquear essas pessoas, vai conseguir excluir esse tipo de situação, de energia, de pessoa da nossa vida, da nossa esfera, né? Então é aquele filtro super importante que a gente adquire quando a gente já sofreu. Já vi isso antes, eu sei como é que é, né? Muito bem. Passado, peixes. Aqui no passado nós temos o 9 de copas. Então, um outro 9 aqui pra gente, né?
O 9 de copas fala aqui no passado de vocês de um momento de satisfação emotiva, onde vocês talvez estivessem sozinhos, não estivessem com alguém ou em casal, né? Mas aquela satisfação, aquela felicidade, né? Curtindo a vida, sabendo, né? Saborear cada momento, cada vitória, cada momento de descanso, curte a vida mesmo. Então, esse aqui é a parte mais importante que a gente tem para mencionar do passado de vocês. Então, vocês descobriram ou redescobriram aquele prazer da nossa própria companhia, né? Muito bem, peixes. Então, qual que é a força do peixes nessa situação? Nós temos 2 arcanos maiores e um arcano menor. Então, o primeiro é a estrela. Depois nós temos aqui o 2 de espadas. E depois nós temos o papa. Então, estrela, meu sonho, né? Aquilo que, ou a pessoa que eu amo, o meu sonho. 2 de espadas. É aquele momento onde eu tenho que escolher uma estrada, mas tá vendo, ela tá bem dada aqui. Eu tenho que escolher essa estrada de olhos fechados, eu tenho que escolher essa estrada com a minha intuição. E o Papa, se não é vocês que estão rezando, né, que vocês têm essa fé muito grande, porque olha, vejam como a estrela e o Papa têm alguma coisa em comum. Lá no céu, lá em cima tem essa luz, né? De um lado tem essa espécie não é, eu diria que é uma estrela, bem quase um sol, né? Mas está parecendo exatamente essa luz que está saindo dessa porta aqui em cima desses degraus, dessa escada que o Papa está aqui todo contente, sorrindo. Então, a gente tem que considerar essas cartas estão muito ligadas, né? Então, tem alguma coisa aqui que vocês estão sonhando, que vocês estão rezando. É também aquela força de manifestação muito grande. E toda essa manifestação vocês estão fazendo agora, nessa situação, sobretudo porque é a força de vocês aqui agora, vocês estão usando a intuição, né? Tem aqui, tá vendo? Os corvos, eles estão tentando tirar esses... É como se fosse um cadarço, um fiozinho que está amarrando a mão dela. Então, os corvos estão tentando liberá-la, né? Para ela conseguir liberar suas mãos e ela poder ficar com as mãos livres. E ela tá bem dada, então ela tem que, de novo, tem que escolher, né, de olhos fechados. E vamos lembrar sempre que os corvos são animais, pássaros muito importantes no tarô, especialmente nesse maço aqui do Light Seers, aqueles que veem a luz, chama esse maço. Então, tá falando daquela visão, né, lá de cima, porque os pássaros é isso que eles fazem, né, eles voam e eles veem todo o panorama, eles não veem aqui esse pedacinho pequenininho, né, eles estão vendo tudo. Então, essa é a força dessa tua intuição agora, peixes, você tá vendo além da visão, né, então aqui você tá conseguindo ver os seus sonhos, manifestar os seus sonhos, escolher a sua estrada correta, né, quase que... Porque o Papa também é aquela pessoa oficial, né? Ele é a pessoa oficial da igreja, né? A hierarquia mais alta da igreja. E o que quer dizer isso? Que você tá virando a pessoa da hierarquia mais alta na sua vida, ou nessa situação, tá? Aqui, no futuro, nós temos, essa carta se chama Morte e Renascimento. O que a gente tinha falado aqui, né, da energia geral, com esse as de copas aqui? É o renascimento. Então, esse tema aqui tá voltando, hein? Importante. Então, o futuro é isso. O futuro é o peixe que tá dizendo, ó, ótimo, eu consegui agora... ou tô tentando, né? Esse capítulo da minha vida que eu tava vivendo, ele chegou ao fim, né? Eu superei todas as provas, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. Agora eu estou pronta para um renascimento, para um novo capítulo, para uma nova aventura. Então, é aquela transformação, né? Porque a carta da morte é isso, gente, é transformação. Né? Você tá pronto e
você evolui. Qual que é, então, a abordagem que o universo tá te aconselhando nessa situação? E nós temos aqui o 7 de espadas, tá vendo? O 7 de espadas, geralmente, não é uma carta muito positiva. Ela fala de alguém que roubou, que mentiu, que fugiu na calada da noite, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele é não é nem um ninja, mas ele, não sei se vocês já escutaram, né? Tem um jogo também, um videogame, mas a história dos assassins, né? Dos assassinos. Por que a palavra assassino é assassino? Porque existia no mundo árabe, antigamente, na antiguidade realmente, que era um grupo que era como se fosse um grupo ninja mesmo. Ninguém conseguia vê-los, ninguém sabia quem eles eram, era uma sociedade secreta e eles iam matar as pessoas. Então tá vendo, ele tem meio essa vibe de assassins aqui. Então, mas o universo está falando para você que essa é a abordagem. Qual que é a abordagem, então, aqui? A abordagem aqui é aquela assim, olha, segredo. Não fala muito aquilo que você está fazendo. Você tem que se mover como um ninja, né? Na escuridão. Porque agora a melhor receita é aquela de fazer as coisas na surdina. Não porque você quer enganar os outros, mas porque você está protegendo aquilo que você está construindo, tá? E eu tô dizendo isso por quê? Porque aqui na dica do universo, aqui numa informação importante, tem exatamente a primeira carta que saiu, foi essa, que é 4 de ouros, e depois saiu o 7 de ouros. E o 4 de ouros, ele fala exatamente nisso, peixes. Ele fala para você manter o seu status quo, para você proteger os seus recursos, né? Tá vendo? Aqui ela tá segurando a bolsa dela bem assim no peito, né? Quase quando a gente sai de ônibus no Brasil, né? Tem que proteger a bolsa. Então, ele tá dizendo isso, tá falando pra gente não fazer coisas agora, coisa doida, não fazer investimento, não gastar com coisa desnecessária. A gente vai manter os recursos bem protegidos. Por quê? Porque aqui a gente tem que ver se aquilo que a gente está plantando vai dar frutos. E se der frutos, nós vamos continuar com essa estratégia, vamos mudar de estratégia, tá? Então, tudo tem que ser bem discreto, tá? Aí aqui, na parte dos bloqueios, dos medos, das esperanças, nós temos a carta do mundo. Então, o mundo está me dizendo que ou você espera conseguir concluir esse capítulo que a gente mencionou aqui, né, na morte. Então, você espera conseguir concluir esse capítulo, né, com chave de ouro para recomeçar, ou você tem medo que esse capítulo termine, porque às vezes tem algum senso de culpa aí. Talvez você esteja deixando alguém para trás e tem esse senso de culpa, porque lembra que estava dizendo aqui na carta do guerreiro ferido, né? Então aqui é exatamente isso. Vocês estão agora aprendendo a utilizar esse conhecimento de vocês, esse conhecimento que vocês adquiriram através do sofrimento. Vocês estão aprendendo a isolar algumas pessoas que são tóxicas para vocês, que disturbam a paz, que servem de âncora para vocês, né? Vocês querem evoluir, vocês querem o renascimento e a pessoa está ali ancorando. Então, você talvez tenha medo, tenha senso de culpa de fechar esse capítulo para iniciar um outro, porque você sabe que fechando esse capítulo você vai ter que deixar alguém para trás, tá? Muito bem. Mas o que tem aqui na mensagem final? Tem a rainha de ouros. Ou seja, o desfecho dessa situação é vocês
abrindo as portas para a Rainha de Ouros que está entrando na vida de vocês, ou vocês estão se tornando a Rainha de Ouros. E não importa aqui, gente, se é homem ou mulher, tá? Por quê? Essa energia, ela é uma energia que ela, ironicamente, ela tem todas as características do Rei de Ouros com as características femininas também. Por quê? Porque o Rei de Ouros é o homem de negócios. Ele sabe onde ele vai investir, ele não gasta dinheiro em besteira, ele tem inteligência econômica, né? E também tem muita estabilidade. A Rainha de Ouros, ela tem tudo isso, mas ainda ela tem o talento de fazer a gestão familiar também. É aquela que sabe cuidar das crianças, sabe educar os filhos, sabe cuidar do planejamento da casa, quando que faz compra, quando que não faz, o que que falta, o que que não falta, quem tem que ir para a escola, quem que vai para o futebol. Quer dizer, tem tudo isso a mais, essa energia feminina. Então, é quase o dobro, né, do Rei de Ouros. Então, esse é o resultado dessa situação, essa estabilidade, essa sabedoria econômica e também a abundância, porque ela sabendo fazer tudo isso, ela tem a abundância dentro dela. Isso não quer dizer que vocês vão ficar ricos, mas isso quer dizer que eu sei fazer a gestão de todos os meus recursos. E isso é mais importante do que muita coisa, porque não adianta nada ter um super salário, né? E todo mês gastar exorbitâncias e chegar no final do mês sempre, né? Quebrado. Então, às vezes é melhor ter menos ou ganhar menos, mas saber administrar do que ser gastão, né? Do que ter muito e ser gastão, gasta tudo. Muito bem, agora vamos perguntar aqui pro outro baralho quais são as ações aconselhadas para vocês dos peixes, os peixinhos aqui, né, nessa situação, em modo que vocês consigam garantir a vitória ou o melhor resultado possível. Então, agora são ações, né? A primeira leitura é sempre aquela passiva, né? Porque são as energias que estão influenciando vocês. E agora a gente está dando o conselho das ações que vocês têm que fazer nessa situação. Vamos lá, então. O que nós podemos conciliar? Desculpem, às vezes o italiano volta. O que nós podemos aconselhar aos peixes nessa situação? Muito bem. Peixes, quais são as ações aconselhadas? Ops, então aqui saiu então. O 9 de espadas, o 2 de espadas de novo, que tinha saído aqui, né? Na força de vocês, saiu de novo. Quais são as ações aconselhadas? Beleza, então peraí, aqui saiu. Ops, e essa daqui é a última. Então aqui, o valete de paus, isso quer dizer que a energia geral das ações de você é uma ação de ação, ou seja, não procrastina, não fica parado, se move em primeira pessoa para realizar tudo o que você precisa. Com o 9 de espadas, atenção ao estresse, atenção a não ficar pensando demais, né? Não adianta pensar demais, o que adianta é pensar bem, certo? 2 de espadas de novo, então escolha tem que ser feita com a intuição de vocês, sempre bloqueando as pessoas fora da energia de vocês. Com o cavaleiro de bastão, de paus aqui, que vem depois do valete, é isso, é partir para a luta, né? Partir para ação. Gente, de novo, o 4 de ouros aqui. Então, não vamos gastar, não vamos fazer investimento doido, vamos manter os recursos bem protegidos, vamos ficar bem, né, quietinho, né, muita discrição. E com o 3 de paus aqui, é importante que a gente haja naquilo que vai trazer resultados para a gente ver os resultados, né, chegando. Não adianta nada investir ou trabalhar em projetos estéreis, né, em projetos inférteis, porque não vai dar nada, tá? Muito bem. Queridos de peixes, essas são as energias à vossa disposição nesse momento. Espero tê-los ajudado um pouquinho, pelo menos um pouquinho hoje. Muito obrigada pelo tempo precioso que vocês condividem aqui comigo para olhar os meus vídeos
aqui as minhas leituras, né? E sobretudo obrigado se vocês deixam um like aí pra mim, se vocês deixam um comentário, quem se inscreve no canal, muito obrigada, tá? Se cuidem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.